Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, por aqui tudo tranquilo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu não sei se você viu que a senadora Damares, ela protocolou um pedido para investigar a cúpula do INSS. Ou seja, aquela galerinha que tá lá na cabeça do INSS, né? Os manda-chuvas do INSS. E acredite você ou não, a PGR, ela arquivou esse pedido porque não achou relevante, afinal, são só 9 bilhões. Mas enfim, eu vou soltar essa matéria pra você, que é bem curtinha, só pra você ficar por dentro do que tá acontecendo, beleza? Antes da gente ver esse vídeo, se liga só nesse discursinho do Lula que ele fez ontem, onde ele falou mal do Bolsonaro, até aí tudo bem, porque já é típico dele, né? E ele voltou a contar a historinha triste pra boi dormir, falando da infância dele, das dificuldades que a mãe dele teve quando era pobre, pobrezinhos, onde eles comiam calango. Então ele voltou com esse papinho aí, ó, só para ganhar empatia com o povo brasileiro, para ganhar voto, ou seja, aquela historinha de contar historinha triste, né? Como se só ele tivesse sofrido, afinal a gente tá no Brasil, né? Mas enfim, é aquele discursinho bem apelativo. Vamos assistir esse vídeo que tá bem interessante, depois a gente vê a reportagem lá da PGR, beleza? Deixa eu colocar meu fone de ouvido pra gente assistir junto. E se você não é inscrito do canal, já fica o meu convite. Considere ser inscrito, que eu vou ficar muito feliz de ter você por aqui, beleza? Isso se você gosta aí desse mundo maluco que é a política brasileira. Fechou? Vamos assistir aqui o vídeo, ó. Se vocês lembram que nós tivemos que fazer uma PEC da transição antes de eu começar a governar. E por que fazer uma PEC da transição? Para poder ter dinheiro para a gente começar a governar e ainda pagar a dívida daquela coisa que governou o país. Não faz nem sentido, né? Porque o Bolsonaro praticamente nem governou o país, porque ele pegou justamente na pandemia, né? Então nem teve governança naqueles 4 anos. O que teve foi um modo sobrevivência. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. A gente sabe que não foi bem isso, né? Eu vou deixar um vídeo também que eu fiz sobre o real motivo da taxação, beleza? Eu vou deixar nos cards no final desse vídeo. Então assiste lá. Eu quero aproveitar e dizer, eu sou um homem educado por uma mulher analfabeta. Sou um homem criado por uma mulher que criou 8 filhos sozinha. Porque meu pai largou a minha mãe grávida de mim, foi para São Paulo, e quando eu fui encontrar com meu pai, ele já tinha outra mulher e outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando? Ficou lamentando? Não. Pegou os 8 filhos, levou para um barraco e criou. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. E se tem uma coisa que a minha mãe ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Eu respeito todo mundo. Eu respeito um patrão, respeito um empregado. Eu respeito um banqueiro, eu respeito um bancário. Eu respeito o comerciante e respeito o comerciário. Eu respeito o vereador e respeito o presidente da República. Eu sou o cara que mais disputei a eleição para presidente desse país. Pega o histórico para saber se um dia eu ofendi um adversário. Porque minha mãe, embora fosse analfabeta, educação não vem da universidade. Educação vem da mãe dela e ela passou para mim e eu tenho que passar para os meus filhos. Eu
sou agradecido a todos os presidentes da República de todos os países que conviveram comigo entre 2003 e 2010 e agora. Todos eu respeitava. Eu não quero saber se ele gosta de mim ou não. Eu quero saber que ele foi eleito pelo povo do seu país, ele é o presidente. Eu gosto ou não gosto, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque o povo deu a ele o mandato. E é assim que é a minha vida. Por isso que eu me dei bem com toda a Europa, me dei bem com tudo que é asiático, me dei bem com tudo que é latino-americano, me dei bem com todo mundo. E eu duvido que tenha um presidente da República que já encontrou com mais rei e rainha do que eu, que mais se encontrou com presidente do que eu e que mais recebeu autoridade nesse país. Uma curiosidade é porque, eu não sei se vocês sabem, mas o governo Lula, nos 12 anos que o governo do PT governou o Brasil, 12 anos é muita coisa, né? E não conseguiram mudar muita coisa, mas enfim. Em 12 anos, eles foram considerados aí, ó, um dos governos mais corruptos do mundo, beleza? Isso aí não é eu que tô falando, tipo, saiu algumas matérias internacionais falando sobre que o governo do PT foi aí um dos mais corruptos do mundo. Mas enfim. As pessoas gostam de mim porque eu gosto deles. As pessoas gostam de mim porque eu não sei conversar sem fazer um cafuné na cabeça das pessoas, sem tocar no braço das pessoas, porque a relação humana é química. A gente tem que sentir. A gente tem que ouvir o bater do coração das pessoas. E eu faço com todo mundo, eu fiz com Obama, eu fiz com Clinton, eu fiz com Bush, eu fiz com Biden, eu fiz com Chirac, eu fiz com Sarkozy, eu fiz com a Itália, eu fiz com a Inglaterra, eu fiz com a Alemanha, eu fiz com o Japão, eu fiz com a China, eu fiz com toda a América Latina. Relação de respeito. Triste, né? E tem gente que cai nesse papinho. Meu cara e minha cara. O que você achou desse discurso aí? Pra mim, ó, é um discursinho apelativo e emocional só pra ganhar empatia, né? Aquele tipo de discurso pra tentar atingir o íntimo da pessoa. Eu não sei, eu confesso que eu não gosto desse tipo de discurso, ainda mais no Brasil, né? Onde a gente sabe que pensa num povo sofredor é a gente, né? Então ele, como se só ele tivesse sofrido na vida. Mas enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá então na matéria do INSS, que é essa aqui, ó. E antes de eu dar o play, só pra te lembrar, aqui no meu canal não tem fake news, beleza? Tudo que eu falo aqui é baseado em matérias jornalísticas que foram publicadas, fechou? E eu sempre deixo aqui os créditos dessas matérias na tela pra você ver, beleza? E tirar aí as suas próprias conclusões, fechou? Vamos assistir aqui, ó. Cauty, ontem, enfim, fomos atropelados aí com essa carta de Donald Trump. E aí, olha que curioso, para dizer o mínimo, né? Ontem à noite saiu essa notícia e a gente, claro, não pode deixar de repercutir hoje no Sem Filtro. A Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de investigação, inclusive da senadora Damares, no caso da fraude do INSS. Era um pedido de investigação contra o Carlos Lupe, que era ministro da Previdência Social, também contra o atual chefe do órgão, o Volney Queiroz. Foi uma representação apresentada pela senadora Damares e Paulo Gonet entendeu que não havia indícios suficientes para seguir com a investigação. Ontem à noite, no meio daquele fuzuê inteiro, a gente estava aqui tentando entender as consequências para o Brasil do tarifaço do Trump, a PGR vai lá e arquiva essa investigação. Ou seja, vamos resumir para o nosso público. A senadora levou, fisicamente, entregou para a Procuradoria-Geral da República atas de reuniões ocorridas desde o primeiro ano de mandato do ministro da Previdência, onde era comprovado, porque as atas quem faz é o próprio Ministério, seja lá escrito onde o que foi falado na reunião, que eles sabiam que haviam fraudes rolando, ocorrendo entre os aposentados nas aposentadorias e nas pensões, onde havia descontos ilegais.
6 milhões, mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros fraudados, mais de 6,3 bilhões de reais roubados, provavelmente a maior fraude, o maior roubo da história no sistema previdenciário brasileiro, desde que esse foi criado por Getúlio Vargas, acontece agora. A senadora faz o seu dever de casa, entrega para a PGR e a PGR arquiva. E a PGR arquiva porque, abre aspas, a motivação não constitui individualização mínima da conduta dos representados, não havendo indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem o indício de uma investigação. Fecha aspas. A Procuradoria-Geral da República está lá para brincar de esconde-esconde dentro do prédio ou para investigar alguma coisa? Não, porque assim, ela entregou documentação, é a Procuradoria que tem que eventualmente abrir uma investigação, verificar se há elementos, analisar, eventualmente pedir informações, convocar as partes, romper o sigilo, se for necessário, o sigilo fiscal, para verificar se há de fato enriquecimento ilícito. Se não houver nada, fecha a investigação e não apresenta a denúncia para o Supremo. Não, ele simplesmente já disse, não tem nada aqui, já julgamos, arquiva e acabou. Não pediu nem uma documentação adicional para a ministra, que poderia eventualmente fornecer. Mas, assim, o Procurador-Geral da República, como quer ser lembrado pela história futura? Porque já não está tendo uma boa reputação com essa colaboração, muitas vezes espúria, com o Supremo Tribunal Federal, por processos claramente ilegítimos, quer ser lembrado como engavetador geral da República, quando os processos são contra os ministros do Lula, já vários outros processos deveriam ter sido abertos. Por exemplo, usando aviãozinhos da FAB para ver jogos do São Paulo aqui, pela ministra da Igualdade Racial, e ninguém fez nada até o momento. Então, assim, quando a gente vê essas coisas, se pergunta assim, um otimista no Brasil deveria se suicidar, porque não é possível que a gente normalize um comportamento como esse do Procurador-Geral da República e não aconteça absolutamente nada. E o problema é o que está fazendo o deputado Bolsonaro nos Estados Unidos. Contra ele, a PGR já está atuando e vai provavelmente abrir uma investigação ou uma ação por ser inimigo da pátria, por alta traição. Daqui a pouco vão institucionalizar o paredão contra os inimigos da pátria. Pois é, o inquérito contra Eduardo Bolsonaro prorrogado por mais 60 dias, inquérito do fim do mundo por 6 anos. Uma celeridade incrível, né, nesses casos. Foi em maio, a senadora Damares pediu essa representação. Em 2 meses, o PGR liquidou a fatura. E ainda mais nessa coincidência, ontem à noite, no meio dessa confusão toda, ele vai lá e pede o arquivamento. O que ela quis dizer é que, independente se o Eduardo Bolsonaro tá errado ou não, aqui no Brasil é totalmente imparcial, né? Tipo assim, eles julgam de acordo com interesses dele. Complicado aqui no Brasil. Meu amigo e minha amiga, é isso. Bom, eu nem sei o que te falar. Eu vou deixar, por conta de vocês, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acham de tudo isso, porque uma coisa é fato, é muito estranho. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, confere se você já é inscrito, se você não for, considere ser inscrito, que eu vou ficar feliz de ter você por aqui, beleza? Tamo junto, valeu, eu vou nessa, até o próximo vídeo, fui!